Ela foi provavelmente a loira mais famosa da história, e apesar de todas as piadas relacionadas, Marilyn Monroe tinha um QI 5 pontos maior do que o de Albert Einstein. Este é um dos mitos mais populares sobre a atriz, e é compartilhado na internet desde cerca de 2013. Naquela época, alguém começou o boato de que Monroe tinha um QI de 165 ou mais. Provavelmente nunca saberemos qual era o número real, já que ela nunca fez oficialmente um teste de QI. A famosa atriz teve uma infância conturbada. Sua mãe não tinha dinheiro suficiente para cuidar dela, então a futura estrela teve que se mudar entre orfanatos e 12 lares adotivos. Quando ela tinha 16 anos, Norma Jean Baker, que era seu nome verdadeiro, se casou pela primeira vez, provavelmente para escapar do sistema de orfanato. Em 1944, a icônica loira começou a trabalhar em uma fábrica de aeronaves por 10 horas por dia, inspecionando os paraquedas de aeronaves e pulverizando-os com um retardante de chamas. Sua carreira de verdade começou naquela fábrica, onde um fotógrafo anotou e tirou fotos dela segurando uma hélice para mais tarde compartilhar como um impulsionador de moral para jovens que servem o seu país. As fotos se tornaram virais e logo Monroe se tornou uma modelo popular e garota pin-up, e posteriormente fez testes de atuação na 20th Century Fox. A mãe de Monroe, que era uma montadora de negativos, escolheu seu nome em homenagem à atriz Norma Talmadge, já que desde o início ela sabia que sua filha seria uma estrela. Norma brincou com seu nome e o transformou em um nome artístico, Jean Adair. Então ela decidiu mudá-lo novamente, primeiro apenas o nome artístico, depois legalmente. Monroe era o nome de solteira de sua mãe. Embora não houvesse evidências disso, a atriz acreditava que ela era de alguma forma relacionada a James Monroe, e isso provavelmente a inspirou a assumir esse sobrenome. O nome Marilyn foi sugerido por um executivo de estúdio, Ben Lyon, que achava que ela se parecia com uma atriz chamada Marilyn Miller. Marilyn não conheceu o pai dela. Em algum momento, ela acreditou ser o lendário ator Clark Gable. Ela viu na parede uma foto de um homem com um bigode com quem tinha muita semelhança. A mãe dela confirmou que havia namorado aquele homem, mas não disse o nome dele para a filha. A maneira característica de falar da atriz era o seu modo de superar uma gagueira de infância. Uma fonoaudióloga a treinou para adotar esse estilo de fala para superar o problema. Quando estava trabalhando em seu último filme, Something's Got to Give, a gagueira voltou, tornando muito difícil para Monroe dizer as falas, e por isso ela deixou a produção. Truman Capote queria que Marilyn desempenhasse o papel principal no icônico Bonequinha de Luxo. A história de Holly Golightly tinha vários paralelos com a infância desconfortável de Monroe. Ela fez 2 cenas como um teste, e o dramaturgo ficou absolutamente surpreso. A Paramount decidiu que Audrey Hepburn seria melhor para o papel. Capote nunca apoiou essa escolha, embora fosse um grande amigo de Hepburn. Outra razão possível pela qual Monroe não fez o papel foi que a sua conselheira e professora de arte dramática a convenceu a não fazer o papel. Ela tinha certeza de que não era o tipo de personagem para a estrela. Uma das fotos mais famosas de Monroe em pé em cima de uma grade de metrô em Nova York foi uma cena de O Pecado Mora ao Lado. Demorou 3 horas, foram feitas 14 tomadas e eram 100 fotógrafos no local. Aquele que capturou a imagem que ficou para a história foi Sam Shaw. De acordo com a sua neta, em algum momento Monroe se virou para ele e gritou: "Oi, Sam Spade", que era como ela o chamava. Sam pegou aquele exato momento. A ação aconteceu à 1 da manhã, mas não impediu que 2 a 5 mil fãs viessem até o local. Essa multidão fazia muito barulho, então a equipe teve que refilmar a cena no lote da Fox na Califórnia. Marilyn teve muito cuidado para não mostrar muita pele. Apesar de todos os seus esforços, seu então marido Joe DiMaggio, um famoso jogador de beisebol, desaprovou a cena. Talvez tenha sido a razão do divórcio deles. A famosa atriz era uma amiga íntima e fã de Ella Fitzgerald. Quando a cantora de jazz teve uma apresentação no Mocambo Club negada, Monroe disse ao proprietário que ela se sentaria na primeira fila todas as noites se ela permitisse que Fitzgerald cantasse. O proprietário aceitou o acordo, pois sabia que ela atrairia multidões para o clube. Este momento se tornou um ponto de virada na carreira de Fitzgerald e a ajudou a provar que era a primeira dama do jazz. O indicado ao Oscar Don Murray, que trabalhou com Monroe em Nunca Fui Santa, compartilhou que ela não ficava confortável na frente da câmera.
A estrela era uma atriz experiente, mas esquecia muitas técnicas, extraviava suas anotações e perdia o foco ou saía da luz. Isso provavelmente aconteceu por ela estar com medo de ficar na frente da câmera ou por ser uma perfeccionista com medo de fazer algo errado. Mesmo depois de bem-sucedida, Marilyn nunca parou de se aprimorar, fazia aulas de modelo e estudava. Como ela mencionou em entrevistas, ela não se contentaria em ser a segunda melhor. Ela estudava suas fotos em casa, na frente do espelho, para ver como tinha ficado e como ela poderia melhorar. Marilyn adorava ler. Sua biblioteca incluía mais de 400 livros sobre arte, filosofia, psicologia, política, poesia, teologia e história. Uma vez ela mencionou em uma entrevista que gostava de ir às livrarias quando estava entediada. Ela abria um livro aleatoriamente e o compraria se o parágrafo que ela lesse a interessasse. Das milhares de fotos dela, ela preferia aquelas em que estava lendo. Monroe também escreveu poesia. A atriz era muito espirituosa, com um senso de humor único. Uma vez, um jornalista perguntou se ela achava que Arthur Miller havia se casado com ela porque ele precisava de uma musa. Ela concordou em responder apenas se sua resposta fosse impressa sem edições. Assim que o jornalista concordou, tudo o que ela disse foi sem comentários. O famoso vestido cor de pele coberto com 2.500 strass que Monroe usou para cantar Feliz Aniversário para John F. Kennedy em 1962 era tão apertado que tiveram que costurar o vestido no corpo dela. 30 anos depois, ele foi vendido em um leilão por mais de 1,25 milhão de dólares, estabelecendo o recorde como o item de vestuário mais caro. Em 2016, Ripley's Believe It or Not comprou o vestido por 4,8 milhões de dólares. Uma das histórias populares sobre Marilyn, que provavelmente é verdade, é que ela tinha uma atração por homens mais velhos. Sua colega de quarto da década de 1940 lembrou que a atriz mencionou que ela tinha uma queda por Albert Einstein. Depois que ela faleceu, a colega de quarto notou que havia uma foto emoldurada dele no piano branco de Monroe. Frank Sinatra deu a Marilyn um presente muito especial, um filhote de cachorro Terrier Maltês. A atriz o chamou de Máfia, ou Mav, como uma piada sobre as conexões do cantor com a máfia. Mav gostava de cochilar em um casaco de pele caro, também presenteado por Sinatra. A estrela levava seu amado animal de estimação a restaurantes e lojas chiques. Marilyn amou cães a vida inteira, teve vários deles como animais de estimação e sempre quis ajudar os cachorros de rua. 2 fotos polaroides de Mav, seu último animal de estimação que morreu depois dela, foram vendidas em leilão na Casa Christie por mais de 220 mil dólares em 1999. A estrela deixou 75% de sua propriedade intelectual e patrimônio para o seu professor de arte dramática. Deixou os 25% restantes de seus bens para sua psiquiatra e insistiu que o dinheiro fosse doado a uma instituição psiquiátrica de sua escolha. Os fundos foram para apoiar os jovens que lutam com problemas com a saúde mental. Ela achava esse assunto importante por causa dos problemas que enfrentou ao crescer.